Amigos, vamos agradecer por mais uma noite abençoada, em que estamos reunidos em nome de Jesus, para absorver os seus conhecimentos, à luz da doutrina espírita, que possamos nos envolver nas vibrações de amor dos nossos amigos, benfeitores, que nos acompanham, que estão sempre conosco, e que essas vibrações de amor possam se estender a todos os nossos familiares, as pessoas queridas do nosso coração, nosso lar, e aos nossos irmãos que precisam, tanto quanto nós, de auxílio, de compreensão. Que todos possam ser amparados, consolados, e que possamos, em todos os dias de nossas vidas, colocarmos em prática o que estamos estudando. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Daniel. Boa noite, Edina. Então, vamos lá. A Adriana tem condições de fazer o início da leitura, por favor? Tenho sim, Gi. Então, vamos começar. Provas e expiações. Escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a participar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha.
Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Obrigada, Adriana. Questões do livro O Consolador. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A lei da prova e da expiação é inflexível. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes, não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com o sursis. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Como se processa a aprovação coletiva? Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão pela qual, muitas vezes, intitulais doloroso acaso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Para aqui? Vamos parar por aqui. Muito bom, obrigado a todos. Então, nós temos, né, um texto do Livro dos Espíritos e um texto de Emmanuel, desse belíssimo trabalho, né, que é o livro O Consolador, e nos convida aí a uma reflexão sobre a questão das provas e expiações, algo que nós espíritas devemos estudar com muita atenção e muito cuidado para não cairmos, né, nos mesmos erros do passado e começarmos a julgar e a colocar as coisas como se fossem escritas no cimento. Não é isso, né? As leis da vida nos permitem agir em todo o tempo e as reações se produzem em todo o tempo. Então, é óbvio que há ações que são disparadas por nós e que vão nos alcançar só muito tempo depois as reações. Há outras que nós podemos corrigir, há outras que nós teremos que esperar muito tempo. Então, é muito variável, né? E essa escolha das provas, eu pegaria a última questão do Livro dos Espíritos que nós lemos,
que muitas vezes nós vemos, né, situações de vida muito difíceis, pessoas que passam por provações muito duras, que nascem, né, com problemas, às vezes, bastante complicados, né, no contexto da família, da saúde, do corpo, com problemas mentais, uma extrema situação de dificuldade, como nós vemos também outros que nascem com tudo, né, com todas as facilidades, com todos os meios, com todas as possibilidades, com inteligência, com beleza, com poder, com dinheiro. E nós vamos estudando, né, a doutrina, a gente vai percebendo e vai entendendo que as provações podem ter um caráter muito diverso, né? Às vezes, nascer com todas essas facilidades é uma provação terrível, porque nós não podemos esquecer que, seja lá qual for a nossa condição de vida, tudo que nós viemos buscar e fazer aqui é para a construção da nossa eternidade, e não para esse momento de 70, 90, 100 anos que nós passamos nesse planeta. Então, a escolha é feita pelos espíritos, né? Na condição, por nós mesmos, na condição de espíritos, mas nessa condição nós temos um grau de liberdade muito grande, e um grau de clareza muito grande. Então, você pode ver a tua última encarnação, alguns têm a possibilidade de ver as 2 últimas, as 3 últimas. Aí você diz, bom, eu quero tal coisa para o meu futuro, eu quero vencer tal problema, eu quero pagar tal dívida. E então a planificação de tudo isso envolve muitos fatores diferentes, né? E muitas circunstâncias que nem todas dependem só de nós. Então, onde é que eu vou nascer, com quem que eu vou nascer, qual é a minha família, quem vai me receber, em que contexto eu vou nascer. Então, tudo isso envolve uma série de planejamentos e de considerações que são bastante complexos, às vezes, mas que levam em conta todo o nosso passado e o que nós prevemos para o nosso futuro. E, nesse momento, as escolhas são feitas. E é aí que algumas são bastante difíceis, porque o espírito, tendo consciência, né, do impacto das suas ações no passado, das consequências dos seus atos, das dívidas acumuladas, das perspectivas de pagar essas dívidas e se quitar com a justiça divina, é aí que muitos de nós escolhemos provações bastante difíceis, né? Então, eu gostaria só de ressaltar isso no início da minha fala, mas tem muitos aspectos a serem considerados nesse texto, né? Esses 2 textos. Muitos aspectos. A vinda ao planeta envolve uma série de coisas, né? Planificação de corpo, família, condição social, país, enfim, né? Há uma multidão aí de fatores que a gente precisa considerar e que é bastante complexo, né? Tem que ter gente realmente capaz coordenando isso, né? Porque nós muitas vezes não seríamos capazes, né, de fazer toda a planificação e o planejamento disso. Mas uma coisa é certa, né? Aí tem a questão do que é a prova, o que é expiação e tudo isso nós vamos discutir na medida do que a gente avança no nosso estudo. Então eu paro por aqui, né, para que a gente possa abrir a palavra para todo mundo. Oi, Carolina. Boa noite a todos. Eu acho esses pontos, esse tema de hoje muito interessante, porque acho que são pontos-chave que podem nos ajudar a mudar a perspectiva da vida, a viver diferente. No meu caso, quando eu tive conhecimento disso, eu acho que me liberei. Eu senti que deixei de carregar um peso e uma constante luta com a vida, porque antes não me explicava por que acontecia tudo o que me acontecia. Então, depois que eu tive conhecimento disso, aí eu mudei a perspectiva da minha vida e
E eu compreendi que tudo que acontece na minha vida é porque precisa acontecer, que é perfeito e que faz parte do meu caminho que eu escolhi antes de vir aqui nessa terra, de vir. E assim eu fui liberando essa responsabilidade, não responsabilidade disso, mas do que acontece, que não posso fazer mais do que encarar do melhor jeito, agradecer, confiar em Deus e só pedir para eu tirar disso a melhor o aprendizado, o que tem para trazer para mim. Então, acho bem importante a gente compartilhar isso com as pessoas que nos cercam, porque a maioria das pessoas vivem em angústia. Eu conheço muitas pessoas que estão sempre angustiadas e, assim, refutando por que acontece isso comigo e tentando mudar a realidade, quando, na verdade, o que tem que mudar é só a maneira de encarar essa realidade. Então, eu fico bem satisfeita, posso dizer, quando tem pessoas que me falam, eu estava passando um momento bem, assim, difícil, e aí eu lembrei de você falando, assim, tudo é perfeito e é o que... E olha para o que isso tem para ensinar para você. Então, eu considero bem importante a gente compartilhar essa verdade com as pessoas que nos cercam e procurar a maneira de expandir e estender esse conhecimento para as pessoas que estão passando um mau momento, e só isso. Acho importante a gente ter sempre essa consciência de que tudo está em mãos de Deus e que eu faço o melhor que eu posso fazer desde onde eu estou, com o que eu sou, com o que eu tenho, e o resto só deixar para Deus, que Ele sempre vai dar um jeito aí de nos ajudar. Isso. Perfeito, Carolina. É isso mesmo, né? Oi, Adriana. Boa noite, pessoal. Nossa, Carolina, adorei a sua percepção da coisa, mas é isso mesmo, né? Acho que quando a gente faz a nossa planificação da reencarnação e a gente escolhe as nossas provações, a gente tem uma visão geral, né? Como o César disse, às vezes 1, 2, 3 encarnações, né? A gente sabe que aquilo é necessário. Aí, a partir do momento que a gente reencarna, a gente esquece, né? A gente não tem essa percepção mais, a gente perde essa percepção. E eu acho que aí a doutrina espírita, ela nos mostra, nos ensina a ver esse lado bom, a como reagir a essas provas. E às vezes eu fico pensando, às vezes a gente quer mudar as coisas na nossa vida para a gente parar de ter aqueles problemas, né? Mas sem entender por que aquele problema é útil para a gente. Né? Então, às vezes as pessoas, eu vou mudar de marido, vou sei lá fazer o que da minha vida, vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, vou mudar de país, mas os problemas vão vão continuar. Por quê? Porque aquelas provações, você tem que passar por elas, né? Você se comprometeu, então elas vão acontecer. E aí é a forma como encarar, como a Carolina disse, né? Como a gente vai encarar tudo isso, né? Porque se a gente não consegue passar por essas provações, aí acontece o que foi falado no texto, né? Que é a queda do homem, né? Então a gente vai cair e a gente vai repetir de ano. Aí talvez numa próxima encarnação a gente tenha que passar por aquelas provações tudo de novo, né? Voltar para o mesmo ano letivo, porque a gente não aprendeu. Então, é isso, né? E aí eu fico pensando, às vezes a gente estuda, nós, né? Agora, como espíritas, a gente já tem essa compreensão. Mas às vezes a gente estuda, mas a gente não pratica. Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, como a gente tem que encarar as coisas,
Mas quando a prova vem, a gente não consegue, né? Então, eu fico vendo, assim, uma linha, né, entre dois pontos. O ponto que você entendeu, mas o ponto onde você tem que agir. Então, eu fico imaginando essa distância entre esses dois pontos. E é nessa distância que, às vezes, a gente cai, né, que tem a queda, porque a gente não consegue fazer do jeito que a gente sabe como a gente tem que fazer, mas, às vezes, a gente não consegue, por inexperiência, né. Então, é isso, é a gente praticar. Então, a gente vai praticando, 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 até que uma hora a gente consegue. E aí a gente vê que aquelas provas, de repente, aqueles problemas se acabam. A gente fala, nossa... Aí vem outros. Aí vem outros aí vem outros tipos, é verdade. Ah, Alexandre sempre tem que fazer uma piadinha, né? Mas a gente viu um estudo hoje e era a visão da pessoa, ela fazia uma separação entre provas e expiações. Dizia que as provas a gente tem todos os dias, todo mundo tem, são coisas da vida, às vezes, as provas, né? Que são geradas nessa vida mesmo, das nossas decisões, e que as expiações, às vezes, muitas vezes, são coisas compulsórias, são acertos, planificações de reencarnatórios, né? Eu não sei se procede isso, César, essa separação, porque no fundo as expiações são provas também, né? Na verdade, uma expiação, ela pode ser uma prova, né? Obviamente, né? Ele dizia que Porque uma prova de agora, se não for bem cumprida, pode vir a ser uma expiação, né? exato, ou uma prova que a gente tenha que refazer, né? Então, agora, a distinção que a gente faz, assim, em geral, né, que aí entram, depois da distinção, entram as sutilezas, né? Você já falou uma expiação pode ser uma prova, né? Como assim? Bom, a gente volta nisso já já. Mas a distinção que Emmanuel faz é que a prova é só você imaginar um aluno, né? Você estuda, treina, se prepara, e aí você é aprovado, né? Então, você vem para uma vida, você nasce com uma família, você planejou nascer naquela família, ou nascer com um corpo, ou nascer numa situação A, B ou C, e aquilo implica que você vai ser provado em algumas características, em algumas necessidades da sua personalidade e do seu crescimento espiritual. Por exemplo, você vem para receber algumas crianças, alguns filhos são pessoas que você desorientou no passado, e agora você vem com a prova, com a missão, com o trabalho de orientá-los. É uma prova, porque você pode falhar, né? Então, você se prepara, você trabalha, você estuda, você percebe que tem uma responsabilidade com a orientação daquelas crianças, né? Enfim, as provas podem ser várias, né? Você foi alguém que teve muito poder, e aí volta, pede de novo para ter poder, para poder usar, para fazer o bem, e você vai ser provado. Você teve muito dinheiro, né? Pode nascer de novo com muito dinheiro, mas é uma prova, porque se você falhar, né, aí você pode incorrer em consequências, né? Agora, uma expiação são, muitas vezes, imposições da lei sobre nós, quando nós não temos, ou quando nós depassamos, né, muito o limite do negociável, ou quando nós não estamos em condições de escolher. Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu muitos crimes, muitas vezes ele não tem condições de escolher, porque o estado espiritual dessa pessoa é um estado, às vezes, de loucura, né? E está sob a ação de dezenas de obsessores. Então, os espíritos simplesmente dizem, vamos fazer nascer numa situação em que ele possa ser escondido, por exemplo, durante 20, 30, 40 anos, para que a gente possa afastar esses obsessores, que são, na verdade, inimigos que ele próprio fez, né? A gente chama de obsessores, mas até o termo está incorreto aí. Mas um suicida, por exemplo, que, né, a gente tem casos de pessoas que se suicidam em série.
nasce, se suicida, nasce, se suicida, nasce, se suicida. Aí nasce, né, sem braço, sem perna, é uma imposição, a lei impõe, porque ela diz, se nascer normal, vai se suicidar de novo. Então, aí já não tem mais escolha, porque já foi dada todas as oportunidades, já foi dada todas as... né? Então, tem essa distinção. Agora, uma expiação pode ser uma prova, porque a questão é como é que eu passo pela minha expiação. Então, eu posso nascer num contexto que me foi imposto, mas se eu procedo bem, aí vem aquilo que Emmanuel fala, né? A justiça divina é inflexível? A lei das provas e expiações é inflexível? Não, porque Deus é uma dupla face, né? Ele tem a face da justiça, ele tem a face. Os antigos, as tribos da África, né? Em algumas delas você tem uma representação de Deus com duas faces. Então, você vê, por exemplo, quem está de um lado do caminho diz, Deus tem um rosto azul, e o outro que está do outro lado diz, não, ele tem um rosto vermelho. Ele estava sorrindo, não, ele estava bravo. Então, cada um de nós vai ver a face de Deus que ativa, que nós mesmos ativamos. Às vezes eu vou ver a face da justiça, e às vezes eu vou chamar a face do amor. Então, como é que eu passo pela minha aprovação? Eu nasci numa família que exige paciência, mas eu estou sempre nervoso, eu estou sempre bravo, eu estou sempre agressivo. Então, eu estou falhando na minha prova, eu não estou passando no exame. Então, é isso que a Carolina falou, né? O entendimento que a gente tem dessa realidade nos impõe uma pergunta. Como é que eu estou passando pela vida? Como é que eu estou vivendo? Por exemplo, quem tem um filho doente. É claro que isso é uma provação difícil. Mas quem escolheu isso? Às vezes é uma escolha da família, do próprio espírito, e às vezes é uma imposição da lei. Aquela criança nasce com aqueles problemas, porque é o melhor jeito de protegê-la dela mesma. Para que não cometa um crime novamente, para que não cometa um suicídio novamente. Alguns de nós temos personalidades que, se Deus não nos proteger de nós mesmos, nós vamos fazer miséria no mundo. Tem gente que não quer saber, não pede não, vai lá e pega o que quer e passa por cima de todo mundo. Ora, quantas barbaridades nós já fizemos, no passado? Então, às vezes, nascer numa condição de expiação, difícil, numa condição dessa e às vezes nascer em facilidades é também uma provação, que muitas vezes é mais terrível do que nascer numa situação de dor e de sofrimento. Porque aí você cria novas expiações, né? Pois é. A expiação, é um termo que a gente usa mais para aquilo que é imposto, E aí a gente vai criar reações, a gente age e cria reações. Essas reações vão vir para a gente ou como sofrimento, ou como prova, como expiação. Você pode ter sido um grande criminoso e você pede para nascer cirurgião. E aí você é tentado em voltar ao mundo do crime, porque aquela personalidade que você teve continua em você. Então, é um processo, mas o que é bonito? A doutrina nos diz, seja lá onde você estiver, com quem quer que seja que você está, pense por que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou com essas pessoas? Por que eu tenho esses problemas? Por que é que eu tenho estes conflitos íntimos? Por que é que eu sou tentado nesta área e não em outra? E aí a gente começa a entender que a justiça divina é justa, que não há acasos,
que as grandes linhas da nossa evolução, do nosso processo de crescimento estão traçadas por nós mesmos, muitas vezes, e que não tem sentido reclamar. A gente precisa, exatamente, isso que falou a Carolina no final, o que é que eu extraio disso? Como é que eu cresço no meio disso tudo? Como é que eu me melhoro no meio disso tudo? Como é que eu saio daqui uma pessoa melhor? Como é que eu uso essa situação que parece difícil para me tornar alguém melhor? Então, o que Deus quer de mim? E o que eu mesmo quis quando eu planejei isto para mim? Então, se a gente fizer essas perguntas, encerro aqui, né, mas falando essas perguntas, me passou pela cabeça por que a gente, às vezes, perde tanto tempo aprendendo trigonometria na escola, né, ou as datas as datas históricas, né, e ninguém fala para a gente essas coisas, né? É isso que a gente precisa ouvir, né? O mais cedo possível. Eu sempre me perguntei por que eu fui fazer matemática, né? Porque tem coisa... Mas, peraí, Yuri, que já te dou a palavra. Tem um benfeitor no capítulo 5 do Evangelho, ele fala que a vida é prova buscada, que a gente vem para a vida em busca, né, de aprendizado, que a gente vem para a vida em busca de crescimento. E em linhas gerais, né, não tudo que nos acontece, porque nós temos o livre-arbítrio do outro lado, a gente escolhe o que a gente precisa passar, né? Então, como o César disse, a gente precisa desenvolver paciência. Nós vamos nascer numa família difícil, onde a gente tem que desenvolver essa virtude, né, da paciência. Então, a gente precisa aprender a perdoar. Então, a gente vai escolher situações, né, onde a gente precisa, onde a gente use, né, a força que vem lá de dentro para desenvolver essa capacidade do perdão, né? Então, a vida é prova buscada. E a gente chega aqui, como a Adriana disse, a gente esquece, e aí a gente vive a vida revoltado, sempre se perguntando, mas por que comigo, né? Por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando por isso? E muitas vezes a gente se revolta porque não entende. E agora, quando a gente estuda o Espiritismo e a gente tem a possibilidade dessa compreensão, a gente vai passar por esses momentos, né? Por essas provas com tranquilidade. E aí a gente também entende por que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Então, uma prova pela qual a gente também precisa passar, é de saber passar pelos problemas com tranquilidade, né? De saber passar pelos problemas sem tantas aflições e sem a revolta de se questionar, mas por que comigo? Mas por que comigo, né? E a gente vê problemas muito difíceis, né? A gente vê situações muito complicadas, pessoas passando por momentos complicados, por situações de dor, de sofrimento, e se não tem o espiritismo, né, para dar essa compreensão, para nos ajudar a manter a tranquilidade e a aceitar que esses problemas estão lá porque nós realmente necessitamos deles e passar, né, por eles com tranquilidade e chegar, né, do outro lado no fim da vida e falar, nossa, eu venci, né, consegui passar por esses problemas de maneira tranquila. Então, é uma bênção, né, a gente poder estudar isso e compreender que as aflições, elas estão lá para que a gente aprenda, mas que a gente também aprenda a não causar outras aflições, né, porque a gente às vezes vem com todo um processo de aprendizado na nossa lista, né, com algo a aprender, a desenvolver, mas aí chega aqui e a gente causa mais ainda, porque nós somos livres em todos os momentos, nós somos livres lá no mundo espiritual, quando a gente escolhe, mas a gente chega aqui e a gente continua usando a nossa liberdade para escolher de que forma passar por tudo. Então, o aprendizado é como usar o livre-arbítrio de forma a crescer sempre, de forma a aprender sempre,
de forma a se desenvolver e se iluminar, né? Aproveitando todas as situações que a vida nos coloca. E a gente não está aqui a passeio, às vezes a Bia vive vendo as amigas dela, né, em praias, em barcos, e o tempo todo felizes, e não tem preocupação nenhuma com o futuro, com nada, e vão vivendo a vida, né, e assim, vivendo, tem muita gente vivendo o dia de hoje, sem nenhuma preocupação com o que vai acontecer amanhã, sem nenhuma preocupação em estruturar a vida para passar, né? Porque e aí vão vivendo, chega lá na frente, não se preparou para nada, e vem os problemas, e aí a desestrutura chega, o sofrimento bate na porta e as pessoas não sabem lidar com os problemas e vão se enrolando, né? Então tem muita gente vivendo dia a dia sem nenhuma preocupação, sem nenhum preparo, né, para a vida. Mas viver é um aprendizado, e a gente que tem mais consciência, com certeza nós nos preparamos para vir, nós pedimos certas coisas, mas aqueles que ainda não têm consciência, Deus coloca, né, no caminho o que tem que aprender para ir se desenvolvendo, porque o destino de todo mundo é o mesmo, né? Bem, Yuri. Oi. Eu, quando sempre que nós falamos, ou que eu escuto uma coisa de provas expressas, a coisa que vem à minha cabeça todo o tempo é a justiça divina, né? Como você disse, a justiça de Deus. Então, eu sempre penso que se estamos passando por uma prova ou temos essas expiações, é porque nós temos débitos, né? Nós temos débitos e, ao mesmo tempo, na justiça divina, não nos deixaria escolher uma prova que nós não seríamos capazes de suportar, né? Eu sempre penso isso. Se temos uma situação difícil, se estamos passando por uma coisa muito ruim, e porque nós, quando escolhemos, sabíamos, em certa forma, que poderíamos passar essa prova, não? Que poderíamos suportar. Eu não sei como diz em português, mas em espanhol ele diz que Deus não dá uma carga forte pesada a ombros débiles, não? Fracos. Obrigada. Então, é isso, não? Eu sempre penso, eu sempre digo, se estamos passando por isso, é necessário, não? Essa dor é necessária, essa prova é necessária para nosso avance, não? Como a pergunta do livro dos Espíritos, o 167, que diz que qual é o objetivo da reencarnação, não? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então, se estamos aqui nesta encarnação, é porque todavia temos expiações a passar, não? E eu escutei uma frase que eu gostei muito, que diz na lei do amor e da justiça não há vítimas. Então, tudo acontece porque nossa situação, não? Oi, Sebastião. Eu pessoalmente não perdi tempo estudando trigonometria, mas perdi tempo fazendo outra coisa. Neste mundo, todo mundo busca conforto, ¿no? Todo mundo busca conforto financiero, conforto emocional, buscar estar como estagnado, ¿no? Es como, estamos como programados para eso neste mundo. Mas quando você está estagnado, quando você está confortável, nada acontece, não cresce. Para crescer, algo tem que acontecer, não? Estando lá estagnado, não há crescimento, está só perdendo tempo. Entonces, cuando você sabe, como Carolina dijo, que aquí você está para aprender, ¿no? Y si você não está fazendo nada, você está perdendo seu tempo. Então, eu também acho que a nosso redor todo é perfeito, não? E só nós temos que mudar, nós temos que adaptar-nos ou crescer às situações. Tem vezes que eu rezo, pido para ver que tenho que mudar em mim, ou para que me ajudem em tal ou tal situação, e a coisa se põe ainda pior, mas
eu estou pedindo para isso, eu estou pedindo a situação que vai me fazer crescer, porque tenho que estar diante disso para crescer, porque se nada acontece, não tenho a oportunidade de crescer. Então, temos que mudar nossa forma de ver a coisa, não? Estamos programados ao contrário, de fazer o contrário, de buscar a tranquilidade, quando não, quando a tranquilidade nos traz só nada, nada acontece. Então, quando vemos com esses novos olhos essas situações, todo toma sentido, porque estamos aqui para isso, estamos aqui para crescer. Então, eu agora agradeço. Essa pessoa sempre me fala assim, e sempre faz disparar em minhas mesmas emoções. Então, não é a pessoa o problema, sou eu que tenho que aprender com isso, não a pessoa. A pessoa está lá, cada quem tem que crescer, não? Então, eu tenho que ver em minha pessoa que tenho que mudar, que tenho que aprender disso. Então, tudo muda quando uno vê a vida assim, com esses olhos. Somos muitos abençoados de ter esta doutrina que nos esclarece tanto. É isso. Obrigado, Sebastião. Sem dúvida, né, que nós temos... vai mudando, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que tem no estudo da doutrina é a gente começa a olhar a vida por uma lente completamente diferente, né? E onde muita gente vê injustiça, a gente vê a mais perfeita justiça, né? Onde as pessoas acham que estão sendo vítimas, a gente fala, né? Não está sendo vítima, está sendo vítima de si mesmo. Então, isso nos leva a tomar um cuidado, porque o processo de ação e reação ele é permanente no universo, é lei. Então, neste momento, nós estamos agindo, estamos criando reações com essa ação. Eu estou estudando. Né? Então, qual é a reação a isso? Esclarecimento, serenidade, equilíbrio. Né? Então, tem pessoas que estão escolhendo fazer, né, o uso do tempo é um dos aprendizados que vem com a evolução, né, e com o progresso da alma. Então, o que é que eu estou fazendo do meu tempo? A gente vai aprendendo, né, que não existe nenhuma armadilha, nós somos frutos do nosso próprio trabalho. O que nós construímos, você vê crianças de 3 anos tocando piano com maestria, né? Cada dia aparece uma na internet. É trabalho, não é privilégio, não foi dado a ele porque ele é um filho privilegiado de Deus, né? Alguém que trabalhou. Agora, tem um lado nisso tudo que é assim, como o Sebastião disse, todo mundo busca conforto, mas não é só isso, nós somos muito limitados, né, por essa busca do imediato. E quando Deus dá as coisas, quando os benfeitores planejam a nossa vida, eles não planejam com vistas aos 30, 40 anos que você pode ter nesse mundo úteis, né? Porque se você colocar o tempo que a gente dorme, o tempo que não faz nada, o tempo que... você colocar o tempo verdadeiramente útil, né, que nós produzimos alguma coisa, é muito limitado. Então, quando eles nos dão as coisas, quando nós planejamos a nossa vida, a pergunta que nós fazemos lá é: o que é que eu preciso passar para chegar mais rápido nesse crescimento, nessa libertação? E eu não me pergunto que prazer eu posso ter. E quando a gente chega aqui, condicionados pelo corpo, pelo passado, a gente quer prazer, a gente quer conforto, a gente não quer fazer nada, a gente quer distribuir responsabilidade para os outros e ficar com prazer para a gente quer levar vantagem, né? A gente quer passar na frente. E aí vem, né? Esse é o sujeito condicionado a uma vida de 30, 40 anos, né, de tempo útil. Quando, se a gente olhar com o olhar da eternidade, você vai falar, não, minha vida tem sentido, minhas lutas têm sentido, e eu não vim aqui para passear.
Então, a dimensão que toma o dever para nós é uma dimensão muito diferente da que toma para as outras pessoas. Porque tudo que eu vou fazer na minha vida, eu me pergunto, isto é para agora ou para a minha eternidade? E o dever para nós passa a ter essa característica, né? Eu preciso agir em função da minha eternidade, não mais do prazer de amanhã. Né? Então, isso redimensiona muito a nossa vida. Né? Então, assim, insatisfações. Né? Nós estamos no mundo das insatisfações. Todo mundo está insatisfeito. Aí você olha, tem saúde? Tenho. Tem família? Tenho. Tem dinheiro? Tenho. Tem trabalho? Tenho. Pode estudar? Posso. Mas está insatisfeito com o quê? Né? Então, e nós? Estamos insatisfeitos com o quê? A gente deveria estar de joelho agradecendo, e se Deus nos deu, porque a gente não percebe isso, né? A gente está falando de prova e expiação, mas e as nossas provas e expiações? Eu tenho facilidades, eu tenho acesso a coisas, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade para isso ou para aquilo. Será que Deus me deu isso para eu ganhar um pouco mais de dinheiro? Lógico que eu posso usar isso para ganhar algum dinheiro, mas é esse o objetivo? Como a Carolina falou, tem gente precisando desse conhecimento, tem gente... Aqui nesse lugar que nós estamos, nunca se viu tanta gente com tanto e tanta gente no psicólogo, no psiquiatra, em crise de depressão. Então, assim, é o excesso. Você vai sempre criar um prazer novo, porque você precisa fugir de si mesmo. Então, essa consciência espiritual, né, que nós vamos tomando com o conhecimento da doutrina, eu vou fazer o que eu posso pelos outros, eu vou trabalhar para que isso chegue aos outros, mas a gente começa a agir não esperando mais. Eu não posso esperar unanimidade, eu não posso esperar aplauso dos colegas de trabalho, eu não posso esperar que a família toda venha comigo. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei onde eu tenho que ir, e eu sei para onde eu tenho que crescer. Então, a gente simplesmente começa a fazer, porque senão não sai nunca do lugar. Né? Agora, um último comentário. Quando eu falei que a lei de ação e reação é permanente, que a gente tem uma mania de pensar a lei de ação e reação e a escolha das provas como se fosse inflexível. E Emmanuel diz que a justiça vai nos tratar segundo a nossa capacidade de amar. Então, isso é fundamental. Não existe nenhuma provação que não seja regulável, alterável pela capacidade de amar. Porque é essa capacidade que determina como a justiça divina vai nos tratar. Então, você gritou com alguém, isso é uma ação. A pessoa recebe aquela agressão e vai reagir. Você diz, me desculpe, eu estou errado. Você agiu, mas já corrigiu. Então, a ação e reação, né? Eu fiz alguma coisa. Sim, eu disparei uma série de reações que vão acontecer na vida, mas eu posso imediatamente após a minha ação, se eu tomei consciência, começar a fazer coisas que vão corrigir aquilo de um modo ou de outro. Então, eu percebo que eu fiz um mal, mas eu começo imediatamente a fazer o bem, porque quando aquele mal chegar, vai chegar com ele todo o bem que eu comecei a fazer imediatamente após. Então, eu vou me encontrar numa situação que eu posso receber aquele mal, mas que ele não vai ser tão mal assim. Porque eu posso,
É por isso que o amor cobre a multidão de pecados. Né? Porque eu posso ter feito muito mal, mas se eu estou fazendo bem, quando esse mal chegar, né, voltar para mim, vai chegar também o bem. E eu vou ter recursos. E aquilo não vai ser um problema tão grande. Porque Deus não está interessado em punição. Deus está interessado em aprendizado. Né? A gente acha que Deus fica contabilizando, que Ele é um contador e que fica contando os nossos... Ele não quer isso. Ele deixou a lei de ação e reação funcionar e nos deu livre-arbítrio para que a gente aprendesse. Então, a pergunta que você faz para o aluno no fim do dia é: você aprendeu? Aprendi. Não faço mais, vou fazer direitinho agora. Né? Então, Deus deixou, Deus, ele é um pai maluco, né? Me perdoe falar assim, Senhor, porque ele nos deu liberdade e soltou no mundo, né? E falou, agora vai aprender a viver. Mas o que ele fez? Ele ligou em toda ação uma reação. Então, não tem como não aprender. Porque quando eu bato, eu apanho. Quando eu faço bem, eu recebo bem. Agora, às vezes, leva séculos para a gente perceber esse mecanismo. Agora, a hora que eu percebo, porque quantas vezes a gente achou que podia fazer o que queria, porque achou que não tinha reação. Né? Quantas vezes a gente mandou assassinar, porque falou, eu me livro do problema. Não. O sujeito sai do corpo e te gruda em você e fica lá para o resto da vida. Então, quantas vezes a gente achou que estava se livrando de problema e estava criando problema? Então, onde está o segredo? Bom, eu aprendi, eu começo a fazer o que eu tenho que fazer. E segundo, é o amor, né? É o amor que garante que a justiça pode nos tratar de um modo diferente. Então, assim, eu lembro lá no livro do Jacó, né? Do Chico, Voltei, que eles estão atravessando uma ponte que passando aquela ponte, eles entram na região mais calma e tranquila do plano espiritual, né? Então, eles estão volitando com vários espíritos recém-desencarnados, e quando eles vão atravessar aquela ponte, entre eles, né, tá o Jacó, tem vários espíritos, Dr. Bezerra está conduzindo o grupo, né, com outros, porque eles têm o poder de volitação e não esses espíritos que tinham acabado de desencarnar, e eles começam a escutar lá debaixo daquela ponte, no plano astral inferior, né, assassino, assassino, você é um assassino. E entre eles tinha um que havia cometido um crime na juventude. E ele se abala, né, porque a culpa é um instrumento poderoso que os espíritos usam contra nós. E ele se abala. E aí os espíritos aproximam, né, se aproximam dele e falam, não entre nessa vibração, né, não deixe que eles te afetem. E depois eles explicam para o Jacó, né, ele cometeu um crime, mas depois passou uma vida trabalhando, servindo, ajudando as pessoas. Mas ele não vai responder? Sim, um dia ele vai responder, né? Mas ele pode responder pelo caminho do bem. Então, ao invés de nascer numa situação difícil, você pode nascer numa condição que você vai ajudar um grupo de pessoas, entre os quais vai estar aquele ali que você prejudicou. Né? Ou você vai ter feito tanto bem que você pode pedir para alguém recebê-lo como filho. Porque aquela pessoa tem, para com você, uma dívida de amor. Então, o amor abre caminhos e muda o nosso status diante da justiça divina. Agora, a teimosia, a revolta, né, o orgulho, o egoísmo, eles nos aprisionam nos nossos atos e aí nós não temos escolha, né? Aí a gente tem que aceitar o que vier como resposta da vida, né? Então, há um mecanismo funcionando aí, e esse mecanismo está sob o nosso controle. E eu, às vezes, não posso
mesmo, né, que há coisas que me aconteçam que não estão realmente sob meu controle, eu posso escolher a maneira de reagir a eles. E aí eu mudo a opinião de Deus. Né? Porque ele diz, olha que bonitinho, ele reagiu bem. Né? Ele era um sujeito tão cabeça dura, brigava tanto, era revoltado. Agora ele aceitou. Né? Então a justiça divina fala, tá, olha, acho que ele aprendeu. E aí fala, bom, diminui aí a pancada porque ele já não precisa de tanto. Né? O amor é instantâneo, né? A justiça demora para chegar, mas às vezes ela chega porque a gente não dá chance para o amor, né? Tudo isso que nós estamos falando é lei. Agora, a gente poderia, se a gente fosse menos teimosos, né? Quando Jesus falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente tivesse levado ele a sério, a gente não precisaria de nada desses conhecimentos, porque a gente veria na prática o funcionamento deles. Né? Então, a gente já teria entendido, mas a gente passa séculos até entender que as nossas ações voltam, né? E que o amor é uma opção mais inteligente. Né? Então, por isso que Deus não está interessado em punição. Aprendeu? É só o que Ele quer da gente. Eu aprendi. Então, ele quer culpa? Não. Ele quer remorso? Não. Não serve para nada a nossa culpa e o nosso remorso. Só serve para nos alertar, olha, você não fez uma coisa boa, você entendeu. Né? O que Deus quer? Ele quer saber se nós entendemos. E como é que a gente mostra que entendeu? Agindo diferente, pensando diferente, sentindo diferente. Então, não adianta ter a família que exige paciência, e você ter paciência, mas ser um poço de tensão e raiva por dentro, que você está se envenenando. Então, a gente tem que escolher as estratégias que são as melhores, e a melhor das melhores é o amor, né, que a gente pode dar nomes diversos. Paciência, tolerância, compaixão, né? Dar tempo ao tempo, fé, confiar na providência divina. Hoje eu não tenho, amanhã eu vou ter. Hoje eu não consegui, amanhã eu vou conseguir. Né? Ainda não chegou, mas o Senhor vai me mandar. Eu não vejo o caminho agora, mas daqui a pouco eu vou ver. Então, é entregar um pouco na mão de quem tem competência. Porque não posso falar pelos outros. Toda vez que eu achei que eu era capaz de resolver tudo por mim mesmo, acabou mal. Então, a gente dá na mão de quem tem competência. E o Senhor tem competência. Mas eu falei muito. Então, vamos passar a palavra. Acho que quando a gente aprende isso, entende tudo isso, né, a gente consegue converter cada circunstância da nossa vida em crescimento, né? A gente aprende a converter, porque quando a gente usa essas oportunidades, a gente olha como oportunidade, né, cada uma dessas dificuldades pelas quais a gente tem que passar. Quando a gente olha com os bons olhos e a gente com entendimento, a gente transforma isso em crescimento. A gente transforma isso em aprendizado e acho que o que vem de retorno, né, mais para frente, quando a gente passa pela vida usando, né, cada situação e aprendendo com cada situação, sem revolta, sem cólera, né, sem indignação, aceitando as coisas como e sabendo aproveitar, né, com aceitação e aproveitamento, a gente vai chegar no mundo espiritual e nós vamos chegar em outras condições, né? E aí é o avanço acontecendo, é a nossa evolução espiritual acontecendo. Então, olhar com os bons olhos e passando
aprendendo a passar pelas situações com amor, né? Essa frase eu acho maravilhosa, né? O amor cobre a multidão de pecados. Muitas vezes a gente fala, como é que a gente erra, mas como é que a gente vai, né, acertar as contas depois, né? Muitas vezes na reunião mediúnica, os espíritos vão dizer, já errei tanto, já fiz tanta besteira, como é que eu vou pagar pelos meus erros? É impossível que eu consiga pagar pelos meus erros. Muitos irmãos falam isso na reunião mediúnica, e eu uso sempre essa frase, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, acho que a primeira coisa é a gente saber olhar, né, com os olhos da humildade, entendendo que nós somos humanos, né, somos imperfeitos e que erramos, e que, sendo humanos e sabendo que somos imperfeitos, a gente tem que se ajoelhar e pedir perdão, e pedir forças, e pedir que Jesus nos ensine a amar, né? Que a gente desenvolva esse sentimento verdadeiramente, para que a gente recorra à bondade, ao amor, à benevolência, né? Para que a gente, em cada situação, aprenda. Mas se a gente não tiver a humildade de pedir perdão e pedir forças, e pedir que a gente consiga superar os problemas, a gente não vai conseguir passar por eles, porque a gente é muito pequeno, a gente precisa de ajuda ainda. Então, é olhar para tudo isso, né, com essa humildade, e pedir, Senhor, me ajude a passar, e Jesus manda recursos, Jesus manda forças, e a gente vai desenvolvendo o que tem que desenvolver, quando a gente se entrega nas mãos dele, né, porque a gente tem que deixar de ser cabeça dura, tem que deixar de ser orgulhoso, tem que deixar de ser vaidoso, e realmente vestir a camisa da humildade e seguir em frente, e parar de errar, né? Porque quando a gente é muito cabeça dura, a gente vai deixando rastros, né? Vai deixando rastros, e depois a gente tem que voltar apagando esses rastros. E é muito mais difícil. Então, é muito mais fácil que a gente se ajoelhe e peça ajuda, me ajuda a passar por isso, e me ajuda a crescer, me ajuda a aprender com isso tudo que eu tenho que enfrentar, e quando a gente se coloca aberto para passar por tudo isso, Jesus nos manda força, Jesus nos manda recursos, e os benfeitores vão nos envolver, vão nos intuir, e vão nos ajudar a passar, né, por essas provas, né. É uma beleza muito grande nisso tudo, né? Se a gente parar para pensar na beleza da justiça, do funcionamento do universo, né? Quando fala no livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema do universo, eles não estão brincando, né? Como é que alguém pode planejar tudo isso? A gente nem falou das provações coletivas, por exemplo, né? Mas só imaginar a nossa família, né? As pessoas que se juntaram numa família, os amigos que nós temos, o país em que nascemos, não tem nada errado, a gente está nos lugares que precisa, a gente vai depois para onde precisa ir, a vida vai, né? Assim, você fala, talvez minha vida esteja errada. Não, se tiver, ora, pede a Deus, e ele vai mostrar o caminho, e ele manda te buscar, desde que a gente esteja atento, né? Há uma beleza muito grande nisso. Então, assim, a gente não tem que ficar brigando para, como é que eu posso ter mais conforto? Como é que eu posso ter mais prazer? Não, é dizer, Senhor, como é que eu me livro de todo conforto? Como é que eu me livro da necessidade de prazer? Como é que eu me livro dessas dependências que condicionam a minha vida de tal modo que eu faço sempre os mesmos erros? Então, por isso Jesus dizia, né, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E aquele que a perder por amor de mim, ele vai encontrar. Então, assim, Jesus não está brincando. Então, assim, a gente quer por todos os meios salvar a nossa vida. Conforto, prazer, e perde a vida de verdade, que é a vida espiritual. Diversão, e diversão, e diversão, né? A gente viu aqui na época da Covid, né, as pessoas malucas, porque
Tem que ficar em casa, meu Deus, que coisa, que provação mais terrível. Né? Ficar em casa, eu pago para não sair da minha casa, né? A gente, né, quer estar com as pessoas que a gente quer, que a gente ama, encontrar os amigos que têm os mesmos interesses que a gente, pode ser pela internet, pode ser em presencial, mas não é nenhum sofrimento ficar em casa. Assim, estava planejado a gente ir para um chalé, mas agora está tudo alugado, as pessoas pirando porque não tinham chalé mais para ir. Né? Então, assim, é isso, né? É isso a nossa felicidade. É muito pequeno, né? Como para uma alma eterna isso ser a felicidade. Né? Então, aí a gente pega o texto da semana passada e você vê Emmanuel falando, né? Da grandeza do universo, das civilizações mais avançadas, né? Que nos aguardam, nossos irmãos mais velhos, né? Que alguns deles voltam, né? Para nos ajudar, mas existem outros mundos onde já se superou essas limitações que nós ainda temos. Então, assim, antes eu via, né, a gente ia ver esses romances, né, depois viram filmes trágicos, suicídios, a pessoa, para ter o homem da sua vida, enfrenta 1000, mata 50, você fala, para com isso. Fica quietinho em casa, deixa o homem da tua vida embora, não arruma para a cabeça. Né? Fica quietinho em casa, entrega ele para outra, fala, leva, eu embrulho. Né? Então, pediu a túnica, dá a capa também. Né? Então, assim, a gente está brigando pelas coisas erradas. Né? Então, mata meio mundo para ter um cargo político, depois tem obsessor para 3, 4 encarnações atrás da pessoa. Não, a gente não sabe, a gente é criança, né? É um perigo. A gente pede como criança, age como criança, e o pai tem paciência, mas ele não pode, né? Ele tem que deixar a gente aprender. Pai, eu quero pôr o dedo na tomada. Não, meu filho. Mas eu quero, pai. Então vai lá, meu filho. E aí a gente fica bravo com o pai. Fala que a culpa é dele, ele que não é bonzinho. Então, assim, uma hora a gente tem que deixar de pedir como criança, né? Tem que chegar à adolescência ou à juventude da alma, né? E parar de brigar pelas coisas erradas, parar né? Você quer amor ou você quer paixão? Não é a mesma coisa. Você quer sexo ou você quer amor? Né? Às vezes é possível os dois juntos, às vezes não. Né? Você quer equilíbrio ou você quer vida social, né, intensa? Você quer serenidade, paz, ou você quer ser amigo de todo mundo? Não dá. Tem coisa que não bate. Né? E uma das etapas da nossa evolução espiritual é quando a gente tenta negociar. César negociando com Deus. Né? Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele não disse, não fique negociando. Né? Você não pode querer negociar. Há coisas que são do mundo, há coisas que são de Deus. E uma das fases da nossa evolução é a fase da negociação. Eu vou no centro hoje, mas amanhã eu vou naquela festinha, né, naquela balada pesada. Né? Então, não funciona. Uma hora a gente vai ver que ou a gente está com o pé numa canoa ou está com o pé na outra. Né? Então, tem alguém cobrando? Né? Tem um chato do César falando, né? Mas tem alguém cobrando? Tem algum espírito superior aqui apontando o dedo para nós? Não. Se Deus quisesse, ele apontava o dedo para a gente, falava, acorda, né? Ele deixa a gente viver. Então, chega um ponto que a gente fala, eu preciso acordar. Senhor, me acorda. Se for preciso me dar um choque de 220, me dá um choque de 220. Mas me acorda, não deixa eu continuar. E aí a gente entende quando os santos pediam a dor.
porque desde que a gente tenha um confortozinho, a gente descamba. Então, muitos deles pediam a dor, sofrimento, né? Agradeciam. Porque quando a gente se conhece, a gente fala, Senhor, né? Agora, se eu não tenho sofrimento na minha vida, é porque Deus está esperando a ação. Essa é a aprovação, e a gente não está vendo. Está tudo bem, está tudo confortável, quer dizer que eu sou bom, eu sou maravilhoso, está tudo resolvido, minha evolução está feita. Não. Né? Às vezes você assumiu ajudar um monte de gente que está esperando ainda. É médium, tem um monte de espírito lá esperando no plano espiritual para ser atendido. Né? Aí a pessoa entra em parafuso, né? Porque os espíritos começam a chegar. Mas você estava lá vivendo a boa vida. Né? A gente se comprometeu a ensinar a doutrina para os outros. Né? E a gente está em casa esperando. Então, assim, cada minuto é precioso, porque tem gente esperando, tem gente sofrendo, tem gente angustiada, tem gente precisando receber a mensagem. Né? E não dá para a gente ficar, né, esperando. A gente já esperou demais, a gente já viveu muitos séculos esperando, não existe condição ideal, né? Nós temos agora aqui conosco muitos espíritos que estão se preparando para reencarnar. E eles devem olhar para a gente e falar, vocês já estão aí, estão conscientes, vocês já encontraram esse tesouro de orientação, vocês já têm a bússola na mão, vocês já sabem o norte. Agora, quantas vezes a gente nasce numa família, né, que é toda destrambelhada, demora todo um tempo para a gente encontrar, né, orientação, e se entender, né? A Giovana está me mostrando um relógio aqui, e já passamos muito, né? Então é isso, vamos ser gratos, né? Imensamente gratos, porque a gente deveria chorar todo dia de gratidão. Todo dia. Porque é uma bênção tudo que nós temos. E que a gente possa utilizar isso para o bem nosso e dos outros, né? Mas está muito bom. Vamos estudando, aprendendo. A pressa começa a ser nossa. Né? Eu não sei se vocês já viram aquele tipo... eu lembro dos nossos filhos, né, quando começaram a aprender a ler, e assim, pai, e aquilo, né? Pai, e aquilo? É isso mesmo, pai? É muito bonito, né? Por que isso? E por que aquilo? Né? E aí, né, então, essa pressa que a gente tem, né? Quando começa, percebe que, poxa, tem tanto, né? Tem tanto mais, tem tanta coisa bonita, né? Eu estou preso aqui nas minhas paixões, nas minhas mediocridades, mas Cristo de Deus, tem gente vivendo outras coisas, né? Tem gente vivendo outras faixas de evolução. Né? E aí a gente começa a ter pressa, porque não é mais ninguém nos impondo, é a gente que percebe que é do nosso interesse. Né? Mas está muito bom. A gente vai indo e vai aprendendo. Né? Então, vamos encerrar? Então, vamos lá. Fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, queridos amigos, nós agradecemos a imensidão do Teu amor, Senhor. As mãos benditas que abrem nossos olhos,
que nos permitem a visão da vida, o entendimento da grandeza, do amor e da presença de nosso Pai. Nós somos gratos, Senhor, por termos alcançado a consciência de que o Senhor existe, de que o Senhor nos guia, de que o Senhor cuida de nós. Permita-nos, Mestre, descobrir o amor, para que a justiça possa se afastar. Mas o amor convoca a justiça, porque nós sempre teremos aquilo que semeamos. Mas nós estamos, Senhor, na condição daqueles que a justiça procura, por insistência na teimosia e nos caminhos equivocados. Ensina-nos, Senhor, a agir no amor, para que a justiça suspenda a ação, para que nós possamos semear alegria onde deixamos tristeza, para que nós possamos levar saúde e vida onde muitas vezes deixamos a morte. Que nós possamos, Senhor, semear, viver com alegria, com gratidão, olhar para nós mesmos com lucidez, olhar para os nossos entes queridos com lucidez e perceber, Senhor, nosso papel neste mundo. Mostra-nos, Senhor, o caminho, abençoa nossas vidas, dá-nos a alegria de entender, de servir, de viver. Abençoa, Senhor, nossos entes queridos, nossos lares, que nós possamos semear nos corações esta nova vida. Que nós possamos, Mestre, aproveitar o tempo, que nossa passagem neste mundo deixe marcas. Desta vez, as marcas da alegria. E quando nós atravessarmos a aduana da vida, que nós tenhamos, Senhor, deixado no coração das pessoas um pouco de alegria, que nós tenhamos transmitido, sobretudo, a alegria que temos de te conhecer. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo, pela alegria de estarmos entre amigos, pela presença dos nossos benfeitores, pelos nossos visitantes queridos, que não tenham medos. Deus nos protege, nos guarda, nos manda os recursos. Ele nunca nos abandona. Nosso Pai nos ama e nos cuida. Que nós possamos prosseguir. Guarda-nos, Senhor, no teu amor. Tende paciência, mas nos ajude, Senhor, a acelerar o passo. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.